Queria até contar uma historinha para as pessoas que não... para essas pessoas extremamente otimistas, né? Na pesquisa, o Lula aparece com 40 e tantos por cento, às vezes até vencendo apertado no primeiro turno, tá? Então o pessoal fala, olha, está garantido. Está garantido mesmo? Vamos parar um minutinho, vamos consultar a experiência nacional. Em 1989, ganhou a eleição de uma maneira criminosa um cidadão, que é um criminoso também, chamado Fernando Collor de Mello. Uma pessoa que apareceu do aquém e do além. Ninguém conhecia esse cidadão, a Rede Globo fez uma enorme campanha publicitária, transformou um oligarca, né, de Alagoas no caçador de marajás, quer dizer, o homem que perseguia os corruptos, fez uma enorme campanha em torno disso daí. A burguesia lançou uma quantidade enorme de candidatos para evitar que o PT reunisse o voto. A maior parte dos candidatos naquele momento, isso é uma coisa que o pessoal não se dá conta, que tinham voto, apareciam como sendo candidatos de esquerda. Você tinha aí o Leonel Brizola, o Mário Covas, do PSDB, que ninguém conhecia ainda a fúria, o veneno, né, o caráter profundamente criminoso do PSDB. O PSDB aparecia como uma dissidência de esquerda do velho PMDB. E ainda o Partido Comunista, que lançou candidato, né? O velho Partido Comunista, não o Partido Comunista pequenininho atual. Esses candidatos todos foram lançados para tirar voto do Lula, né? Existe um mito aí que o pessoal propaga, que é um absurdo, que na verdade o Lula que ia tirar voto do Brizola, mas acontece que o Lula é que foi para o segundo turno e não o Brizola, então é óbvio que quem iria tirar voto de quem, né? Nesse caso. Bom, Lula perdeu a eleição, muita manobra, né? Esses candidatos apoiaram o PT formalmente no segundo turno, mas não apoiaram de fato, nem Brizola, nem Mário Covas, nem Roberto Freire do PCB, nem nada, né? Eles procuraram sabotar a campanha do PT e o PT acabou perdendo a eleição no segundo turno para um candidato que não representava absolutamente nada, um candidato inventado pela burguesia, um candidato que saiu assim foi tirado da cartola da burguesia como se a burguesia fosse um mágico de palco, né? Bom, esse governo fracassou do ponto de vista econômico. Ele tentou começar uma política de estabilização da inflação, começou a tentar uma política de privatizações, começou efetivamente a fazer as privatizações, mas não conseguiu tocar para frente. O país ficou num impasse econômico e a burguesia começou a fazer uma campanha contra o governo, porque o governo não se adequava às necessidades da burguesia. E o governo caiu, no meio de grandes mobilizações populares em 1992, né? As mobilizações pelo Fora Collor foram muito grandes e acabaram levando à queda do governo. A própria burguesia teve que votar o impeachment do governo para conter o avanço da mobilização que desestabilizou todo o regime político brasileiro naquele momento. Bom, o PT cometeu o erro, né? PT e PCdoB na época, PCdoB dirigia a União Nacional dos Estudantes, e os estudantes eram uma parte importante da mobilização nacional. PT e PCdoB deram o seu aval à constituição do governo do vice do Collor, Itamar Franco. Nós tínhamos pedido, né, tínhamos reivindicado no meio do movimento, nós tivemos no movimento do Fora Collor desde o início. Nós havíamos reivindicado que o resultado do Fora Collor fosse eleições gerais imediatas. Se essa palavra de ordem tivesse vencido,
com certeza quem teria ganho as eleições seria o Lula, em 1993, vamos supor, logo depois da queda do Collor. Mas a esquerda preferiu fazer um acordo e dar sustentação ao governo Itamar Franco, que era uma continuação, num certo sentido, do governo Collor, né? Lógico que o Itamar Franco teve que dar marcha ré nos planos do Collor, porque a mobilização popular havia sido muito intensa. Bom, aí nós fomos para a eleição de 1994, né, no calendário previsto. E aí o que aconteceu? Quando começa o período eleitoral, o Lula aparece na pesquisa com 60% dos votos, não com 40%, 60%. Estava ganho. Se fosse hoje, a esquerda toda ia levantar e falar, ganhamos. Né? É a fantasia do momento. Imagina, com 60% dos votos, como é que você não vai ganhar? É ou não é? Só que, né, esse clima de otimismo não contava com a burguesia. Aí a burguesia o que fez? Pegou o ministro da Economia do Itamar Franco, um cidadão chamado Fernando Henrique Cardoso, e lançou um plano econômico que acabou com a inflação. Acabou com a inflação confiscando os salários, etc. e tal. E seria o ponto de partida de uma verdadeira época de terror no país, que levaria a uma profunda destruição da economia nacional. Com essa medida, né, e com essa medida e com outras medidas de manipulação da imprensa, que sempre existe e tudo mais, houve até um escândalo no meio da eleição, chamado escândalo das parabólicas, onde um jornalista, um ministro do governo Itamar Franco foi apanhado aí, né, escutaram uma conversa dele com um jornalista da Globo, onde ele falava assim, que aquilo que é bom a gente mostra, aquilo que é ruim a gente esconde. Né? Foi um grande escândalo, que mostrava o nível de manipulação nas eleições. E o Lula perdeu a eleição, entrou o Fernando Henrique Cardoso, que ficou aí 8 anos, aprovou inclusive a sua própria reeleição, e liquidou o país, botou abaixo a economia nacional, né? Com privatizações criminosas. Então, a ideia, né, de que nós não devemos lutar pelo fora Bolsonaro, de que nós não devemos fazer uma ampla mobilização popular e tudo mais contra a burguesia, é uma ideia fantasiosa, não tem base na realidade. Né? As pessoas preferem selecionar da experiência do país alguma coisa que excepcionalmente deu um certo resultado relativo, como, por exemplo, a eleição de 2022. Mas se esquece que em 89 o PT não ganhou a eleição porque foi sabotado, 94 idem, né? E depois em 98 nem falar, né? O impacto, né, da crise cambial foi desviado para não afetar a eleição. Quer dizer, não tem eleição garantida, né? Pesquisa não é eleição. Nós não sabemos nem se o Lula vai concorrer. Portanto, colocar todas as fichas na ideia de que nós temos que fazer uma mobilização, que nós temos que não fazer mobilização, esperar pela eleição, é o caminho da derrota. Né? A burguesia está se articulando para evitar a vitória do PT em geral e do Lula muito particularmente. Se a direção do PT, as forças políticas da esquerda, não prestarem atenção, né, não tiverem uma correta caracterização disso tudo, isso vai terminar, pode terminar, e muito provavelmente irá terminar num desastre político. Né? Então, a palavra de ordem de fora Bolsonaro é uma palavra de ordem essencial.